Fala galera, beleza? Vamos para mais uma aula de geografia e hoje vamos falar aí sobre a demografia da Europa, ou seja, a população da Europa. Então, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre a questão da concentração populacional na Europa, onde tem mais pessoas, onde tem menos, e vamos falar também sobre a questão dos indicadores socioeconômicos, qualidade de vida da população europeia. Beleza, galera? Então, para iniciar nossa aula, vamos começar falando sobre a população absoluta. O que é a população absoluta? Total de habitantes de um determinado território. Então, é aquela questão que a gente conta a população toda. Quantas pessoas tem nesse local? E aí a gente vai chamar isso de população absoluta. Quando a gente se refere à população absoluta, a gente retrata isso, né? A gente vai falar do termo populoso. Então, uma área que tem muita pessoa é uma área populosa. Um país que tem pouca gente é um país pouco populoso. Beleza? Então, quando a gente vai contar a população da Europa inteira, de todos os países, vamos dizer que a população absoluta da Europa tem 741 milhões de habitantes. Isso é muito ou pouco? Depende do seu comparativo. Se a gente fosse olhar no geral, 740 milhões de pessoas é muita gente. Vamos comparar o Brasil? O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Então a Europa tem mais que o dobro do Brasil, né? Mais que o triplo do Brasil. Tá, mas aí o Brasil é um país. A Europa são vários países. Então quando a gente compara um país só com a Europa, que são vários países, a gente vê que não são tantas pessoas assim. Quer outro exemplo? Vamos comparar a China. A China é um país que só na China tem 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Ou seja, só na China tem mais gente que na Europa inteira. Pensa, mais gente que se a gente juntar Portugal, Alemanha, França, Noruega, Finlândia, em todos aqueles países da Europa, se juntar todos eles, não vai dar a população da China. Então, só para a gente ter essa ideia, para a gente ver que a população da Europa não, que a Europa não é tão populosa assim, se for comparar com outros lugares, beleza? E quando a gente olha de país para país, o país mais populoso da Europa, que tem mais pessoas, é aqui a Alemanha. A Alemanha tem em torno de 81 milhões de habitantes, isso são dados lá de 2017. Se a gente for comparar com o Brasil, como eu já disse, o Brasil tem 200 milhões. Então a Alemanha não chega a ter metade da população brasileira. Claro, um país com território menor, né? São outras coisas que a gente tem que levar em consideração, mas são países com população bem menor que a do Brasil, comparando. A França, 66 milhões de habitantes, o Reino Unido, 63, a Itália, 61 milhões. São países aí que são os mais populosos da Europa, beleza? Em termos de população absoluta. Quando a gente fala de densidade demográfica ou de população relativa, a gente está falando de habitantes por área, ou seja, a gente está falando de população por quilômetro quadrado. E aí tem a ver com o tamanho da área, com o tamanho do território, porque uma população absoluta, para ser chamada aí de povoada, né, uma área muito povoada, muitas vezes não é uma população muito populosa. Como assim, Hermes? De repente, se você tem um exemplo, quatro pessoas, né? Quatro pessoas. Aí, tá, quatro pessoas é uma população absoluta muito baixa, só quatro pessoas. Mas essas pessoas, elas estão num pedacinho pequenininho. Pensa aí, um quartinho, ou um banheiro pequeno. Aquela área, ela já vai ser considerada muito populosa, por mais que tenham poucas pessoas, mas tem a ver com o tamanho da área. E aí, quando a gente olha a área da Europa como um todo, né, toda a extensão territorial da Europa, a Europa tem 10 milhões de quilômetros quadrados. Ah, Hermes, isso é muito ou pouco. Quer um efeito de comparação? O Brasil. O Brasil tem 8 milhões de quilômetros quadrados. Só o Brasil. Só um país, que é o Brasil, tem 8 milhões de quilômetros quadrados. E o Brasil nem é o maior país do mundo. O Brasil ainda vai perder em área para a Rússia, o Brasil vai perder em área para a China, o Brasil vai perder em área para o Canadá, né, que é o segundo maior país do mundo, para os Estados Unidos também. Mas só o Brasil, se a gente for comparar, pegar o Brasil, a gente vai ver que vários países da Europa caberiam dentro de estados do Brasil.
Só para a gente ter uma noção. Então, por exemplo, se a gente pegasse a área territorial da Espanha, a Espanha seria comparável aí ao estado de Minas Gerais. Toda a população lá da Espanha caberia no estado de Minas. A Inglaterra, o Reino Unido, na verdade a Grã-Bretanha, caberia aqui no estado de São Paulo. A gente pegasse aqui, ó, a Noruega, né, a Dinamarca, na verdade. A Dinamarca aqui no Rio de Janeiro, população toda aqui, a área da França corresponde à área da Bahia, população da Itália, né, a área da Itália comparada aqui com o Maranhão, a área da Grécia comparada aqui com o Ceará. Então, ou seja, vários países europeus caberiam inteiro dentro do Brasil. O que isso quer dizer? Que alguns países na Europa vão ter uma área superpovoada, mas não porque tem muitas pessoas, mas sim porque seus territórios são pequenos. E aí há uma grande aglomeração de pessoas, as pessoas vão ficar em áreas menores e aí a densidade demográfica, a população absoluta vai ser muito alta. Quer ver um exemplo? Só pegar aqui, ó, alguns países vão ter acima de 200 habitantes por quilômetro quadrado, como por exemplo, aqui os Países Baixos, a própria Bélgica, a Alemanha, são países aqui com uma densidade demográfica acima de 100. Quer comparar com o Brasil de novo? O Brasil, no geral, tem em torno aí de 23 habitantes por quilômetro quadrado. Só que isso não é um dado que se deve levar em consideração, porque a população ela não é dividida de forma igual. O que é isso? Quando a gente fala de quilômetro quadrado, é como se dividíssemos as pessoas certinhas em cada quadrado. Então, só para exemplar, né? Vamos dividir aqui a Europa em quadradinhos. E imagina que se a gente fala assim, que a população da Europa tem 100 pessoas em cada quadradinho, deveríamos botar 100 pessoas aqui, não é isso? Mais 100 pessoas aqui, e todas elas seriam iguais. Se a gente falar do Brasil, seriam 23 em cada quadrado. Só que não acontece isso. Na verdade, alguns quadradinhos vão ter muito mais, outros quadradinhos vão ter muito menos. Isso porque a população ela se concentra em algumas áreas que são mais favoráveis do que outras que são menos favoráveis. Então, quando a gente fala assim, é uma média geral. Lá o Brasil tem 23 habitantes por quilômetro quadrado. 23 no geral. Se fosse distribuído de forma igual. Mas as populações, em geral, não são distribuídas de forma igual. Elas se concentram mais numa parte do que outras. Por exemplo, pegando aqui na Europa, vamos ver que tem áreas mais clarinhas, áreas que têm menos pessoas e áreas mais escuras, áreas que têm mais pessoas. Beleza? Se a gente fosse dividir a Europa em três partes aqui, ó, né? Vamos chamar aqui de centro da África, que está no meio. Vamos chamar aqui de parte oriental da África, beleza? E a parte ocidental da África, da Ásia, da Europa, com a África na cabeça. Da Europa, né? Ocidente, lado ocidental da Europa, área central da Europa e área oriental da Europa. Onde teríamos mais pessoas? Só olhar e ver a parte mais escura. Chegaremos à conclusão que a parte que tem mais pessoas na Europa é a parte central da Europa, onde vai ficar aí os países como Alemanha, Bélgica, Itália, beleza? Os países, vamos dizer assim, depois vamos ver mais para frente o porquê disso, mas são os países mais industrializados, países de economia melhor, países que vão atrair mais pessoas exatamente por causa de sua economia, ter mais emprego, enquanto que as outras partes são partes menos desenvolvidas economicamente. Ah, então você quer dizer, Hermes, que o que vai atrair mais pessoas é a economia? É um fator, Porque na Europa não é apenas isso que faz com que a população se concentre mais numa área e menos em outra. Exemplo, se a gente for pegar aqui a parte norte da Europa, a parte de cima, vamos ver que grandes partes dos países aqui têm menos pessoas aqui no norte. É mais clarinho. Por quê? E aí você já estudou isso na nossa última aula. Porque lá no extremo norte da Europa é mais frio. Exatamente. E aí, ou seja, o frio é um limitador. As pessoas se concentram menos nas áreas mais frias. Quer um outro exemplo de um outro fator? A própria questão da Rússia. Por que a Rússia, né, ela é mais clarinha do que nos outros países? Exatamente porque a Rússia tem um maior território.
E aí, ou seja, quando você faz essa conta, a área maior, geralmente ela vai ter uma densidade demográfica menor. Beleza? São coisas para você ir levando em consideração aí. Anota tudo que eu estou falando, que é muito importante e de repente vai cair aí no exercício. Quando a gente fala de país para país, qual que é mais populoso e menos populoso, de repente uma grande surpresa, né? Porque vai aparecer aqui para a gente Mônaco, com 25 mil habitantes por quilômetro quadrado. Ah, Hermes, Mônaco, o que é isso? É um país? Mônaco é um principado, né? Que vai ficar aqui exatamente na França. É uma cidade, considerada cidade-estado, ela tem uma autonomia de país, embora ela seja uma cidade. Ou seja, as leis da França, apesar dela estar dentro da França, não servem para Mônaco. Ela tem um governo próprio. Assim como acontece com o Vaticano, que é uma cidade que fica dentro da Itália, ou seja, lá dentro de Roma. Então, essa área, por ser considerada aí uma cidade-estado, ela entra aí com uma densidade populacional muito grande, exatamente por causa do seu território é menor. Beleza? Lembrando que quando a gente fala aí de densidade demográfica, nós estamos falando do termo povoado. Fica ligado nisso, porque eu gosto de perguntar isso na prova, né? Qual que é a área mais populosa? Qual que é a área mais povoada ou menos povoada? E aí, se você não souber identificar os conceitos de populoso para a população absoluta e povoado para a densidade demográfica, você pode ficar meio perdido. Beleza? Lembrando que eu vou disponibilizar o PDF dessa aula para você depois ter o textinho para ler e acompanhar junto com essa aula aqui. Vamos continuar falando sobre a população da Europa. Alguns indicadores demográficos importantes que nós devemos levar em consideração ao analisar a população é a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Taxa de natalidade está ligada ao número de nascimentos de crianças, crianças que nascem vivas para cada 1.000 habitantes. Para cada 1.000, aquele sinalzinho que tem duas bolinhas, beleza? Isso é por 1.000. Então, faz uma continha lá e chega a uma taxa. Toda vez que a gente fala taxa, é uma porcentagem, beleza? Natalidade, taxa de natalidade, pessoas que nascem vivas, né, crianças, e taxa de mortalidade, morte, pessoas, né, quantas mortes há em determinado local durante um ano, geralmente se faz aí esse cálculo. E aí, vamos chegar na questão do crescimento natural ou vegetativo. O que é o crescimento vegetativo? É quando a gente faz aí a diferença entre a natalidade e a mortalidade. Então, se nascer mais pessoas que morrer, a população cresce. Se morrem mais pessoas que nascem, a população diminui. Esse é um dos fatores para a gente analisar aí crescimento populacional de algum lugar. Embora não seja apenas esse crescimento vegetativo que se deve levar em consideração para analisar o crescimento de uma população. Como, por exemplo, temos aí as migrações. Vamos ver mais para o final da aula de hoje. Como assim, Hermes? Se milhares de pessoas resolvem ir embora do país, aquela população ela vai diminuir, logicamente. Imagina aí 2 Barras. Todo mundo em 2 Barras resolve ir embora de 2 Barras. Ah, vou mudar. A população de 2 Barras vai cair, né? Mesma coisa acontece ao contrário. Imagina se muita gente resolve ir morar em 2 Barras. Ah, eu achei o local muito legal, lá tem um bacalhau gostoso, lá tem uma pracinha legal de ficar, vou morar em 2 Barras. E aí você vai para lá, sei lá, mais 5.000 pessoas resolvem morar em 2 Barras. O que vai acontecer com a população? Vai aumentar. Então, ou seja, para analisar o crescimento populacional de algum lugar, não se deve levar em consideração apenas esse crescimento natural ou vegetativo, a diferença de natalidade e mortalidade. Outros fatores, como as migrações, também tem que se levar em consideração. Mas é um fato importante, é um indicador importante a questão do crescimento vegetativo, até porque isso vai interferir depois na nossa pirâmide etária, e vamos dar uma olhadinha nela de novo. Falando aqui sobre crescimento populacional, vamos olhar aqui, né, nesse gráfico, a gente já até viu quando estudamos a África, que a Europa ela possui um crescimento muito baixo, né? A Europa que está no gráfico demarcado por essa linha aqui, mostra uma relativa
estabilidade populacional da Europa, ou seja, uma linha que segue quase reta e por alguns momentos essa linha cai. Isso quer dizer que em alguns momentos a população da Europa ela diminui, né? Ó, a linha como é que fez um decréscimo aqui para baixo. Isso quer dizer que em alguns momentos a população da Europa diminuiu. Isso no geral. Se a gente fosse pegar país por país, vamos ver que tem muitos países que a população diminui. E aí a gente pode estudar esses fatores por várias questões, né? Por que aquela população diminui? Ah, é a população que está saindo? Alguns países sim. Alguns países têm uma grande migração de pessoas saindo de um país para o outro. Em outras questões, está sim relacionado à baixa natalidade, ou seja, um crescimento, uma taxa de natalidade muito baixa, nascendo poucas pessoas, e aí, ou seja, a população diminui, fazendo com que o crescimento vegetativo se torne negativo. Ou seja, quando a gente tem menos nascimentos e mais mortes. Muitos países da Europa vivem hoje, no que a gente vai ver aqui na aula mais à frente, chamado de envelhecimento populacional. O que é isso? A população vivendo mais e tendo menos nascimentos. Muitos poucos nascimentos. E aí, galera, é importante a gente depois, né, que a gente for analisar ali a pirâmide etária da Europa, ver que realmente tem pouca natalidade quando a gente olhar a pirâmide, e a gente pensar sobre as teorias demográficas. As teorias que a gente até falou quando estudamos África, que são basicamente divididas em duas, né? A malthusiana e os reformistas. Que os malthusianos vão dizer que exatamente um país, algum lugar é rico quando tem pouco nascimento. E que algum lugar é pobre quando ele tem muito nascimento. Isso vai dizer os malthusianos. Então, se a gente for pegar nessa jogada aí, quando a gente for estudar ali a questão do desenvolvimento da Europa, muitos teóricos populacionais vão dizer que a Europa realmente ela tem bons indicadores econômicos, bons indicadores sociais, exatamente por causa dessa baixa natalidade. E isso sustenta um discurso, né? Quando a gente acredita nisso. E outra corrente de pensamento, que são os reformistas, eles vão pensar o seguinte: a Europa só tem uma baixa natalidade porque ela é desenvolvida. Então, ou seja, quando uma família é rica, um país é rico, ele tem consciência, ele se planeja e ele geralmente tem menos filhos. Isso é quem diz são os reformistas. São duas ideias para a gente pensar. Não quero dizer, né, que uma está certa e a outra está errada. São formas de pensar e são interessantes para a gente associar aí esse crescimento populacional com algumas teorias demográficas. Não se preocupe em entender essas teorias. Vamos estudá-las melhor no ensino médio. Você ainda vai chegar lá. Então fica tranquilo. Mas são coisinhas para a gente já ir pensando. E eu vou falar disso um pouco mais para frente. Expectativa de vida. O que é expectativa de vida? Referente ao número de anos que se espera que uma pessoa viva. Só que a expectativa de vida ela é mais do que isso. Ela é muito mais do que saber se uma pessoa vai viver mais ou menos. Ela está relacionada à qualidade de vida de um país, à qualidade de vida de um local. Porque quando aquele local ele tem condições médico-hospitalares, ou seja, hospitais legais, acesso à saúde, alimentação boa, as pessoas tendem a viver mais. E aí, isso reflete na expectativa de vida. Para ter uma ideia, né, de acordo com o Atlas estatístico aí do Eurostat, né, Eurostat, a expectativa de vida atual dos europeus é cerca de 81 anos. Então, a média de vida das pessoas na Europa é 81. Isso quer dizer que todo mundo vive 81? Não, tem pessoas que vivem mais. Vai encontrar pessoas com 90, 100 anos na Europa. Ao mesmo tempo, vai ter pessoas que vão viver menos, mas a média é 81. Isso é bom ou ruim? Isso é bom, né? Qualidade de vida, quanto mais viver, melhor. Então, é um indicador, geralmente, de países e continentes desenvolvidos. A gente estudou a expectativa de vida da África, por exemplo, e vimos que muitos países africanos têm expectativa de vida abaixo de 50 anos.
Ou seja, pessoas quando chegam a 50 anos na África já é considerada velha e ela morre, muitas vezes, sem passar de 50 anos. Na Europa, 81 é um indicador muito bom, excelente, que é um indicador de saúde. Se a gente for comparar com o Brasil tem uma média expectativa de vida de 74 anos. Ou seja, a Europa possuindo aí qualidade de vida superior ao do Brasil. Desde a segunda metade do século XX, essa expectativa do continente, né, europeu aumentou em 10 anos, principalmente pós Segunda Guerra. A Europa ela vive uma Segunda Guerra muito tenebrosa, né, massacrante, matou milhares de pessoas, mas depois disso a Europa ela caminha para um progresso, ela caminha para um desenvolvimento e a expectativa de vida ao longo dos anos vem aumentando. Só que ainda é perceptível o contraste em algumas regiões, isso aqui é importante, tá? O contraste em algumas regiões, como o leste europeu, ou seja, que apresenta uma situação pouco menos favorável. O que é o leste europeu? Lembra da gente dividindo a Europa em três, né? Vamos dividir aqui apenas em duas, para ficar mais fácil. E a gente fez isso quando a gente estudou regionalizações. Vamos ver que o leste europeu aqui, vou colocar o L de leste e aqui o O de oeste, né? O leste europeu ele possui uma expectativa de vida menor do que o lado ocidental da Europa, do que o lado, né, do oeste da Europa. Então, esse leste europeu tem uma média de vida aqui de 70 e poucos anos, enquanto que o lado oeste, aqui onde vai ficar a Alemanha, a Espanha e Itália, tem uma expectativa de vida maior. Por que isso? Por que de um lado da Europa vive mais e do outro lado da Europa vive menos? Está muito ligado à questão lá da Guerra Fria, muito ligado à questão da divisão da Europa entre capitalistas e socialistas, onde muitos países do leste europeu foram socialistas, e esses países viveram grandes crises no final da Guerra Fria, no final da década de 1980, 1990, e essas crises afetaram o desenvolvimento desses países. E esses países, como têm menos desenvolvimento, têm menos capacidade de investir nas questões, né, de saúde, e esses países possuem qualidade de vida inferior aos países lá da Europa Ocidental. Beleza? Então, assim, quando a gente fala que a Europa tem 81 anos de expectativa de vida, é no geral, mas isso varia de país para país. Tem país que tem mais, país que tem menos. Beleza? O fato é que essa melhoria, né, dos indicadores, a questão da saúde, fez com que a expectativa de vida da Europa aumentasse, e isso teve como grande consequência o que a gente vai chamar aqui de envelhecimento populacional. Então, o que é isso? Quer dizer que todo mundo está ficando velho de uma hora para outra, todo mundo está ficando idoso de uma hora para outra? Não. Quando a gente fala de envelhecimento populacional, nós estamos dizendo que a população, no contexto da pirâmide etária, né, qual grupo de idade tem mais pessoas, vamos dizer que nessa balança está ficando mais idosos do que adultos, mais idosos do que crianças. Nós temos uma população composta por mais pessoas mais velhas, ficando mais velhas do que crianças. Isso está ligado aí a dois fatores. Fica ligado. O primeiro, ligado é a redução das taxas de natalidade. Ou seja, a população ficando cada vez mais velha e tendo menos nascimentos. Então, ou seja, cada vez menos crianças nascendo e aquela população vivendo mais. Então, isso vai resultando aí no que a gente vai chamar de envelhecimento populacional, que é muito mais comum você sair na rua, em muitos países da Europa, e encontrar mais idosos do que criancinhas correndo na rua, do que crianças, né, do que jovens na rua. Muito mais comum encontrar idosos. Então, isso que a gente vai chamar de envelhecimento populacional. Não é que a população está envelhecendo de uma hora para outra, mas sim que tem mais idosos compondo a população da Europa do que crianças. E é lógico, o segundo fator é ligado à expectativa de vida que a gente já falou, que é boa. E aí faz com que as pessoas vão vivendo mais e sobrepondo a população idosa, sobrepondo a população de jovens e a população de crianças. Isso dá para a gente ver na pirâmide etária. O que é a pirâmide etária? Aquela pirâmide que a gente divide a população basicamente em três grupos.
A gente divide a população em crianças e jovens, divide ela em adultos e idosos, né? A gente divide aqui, ó, I de idosos, A de adultos e C aqui de criança, só para a gente ter uma ideia, né? Quando a gente fala de crianças, está muito ligado aqui à taxa de natalidade. Aqui está ligado aqui à expectativa de vida. Quanto maior a expectativa de vida, maior tende a ser o topo dessa pirâmide. Quanto mais natalidade ou menos natalidade, vai interferir com a base da pirâmide. E no meio da pirâmide, que é adultos, está ligados aqui à PEA. Já estudamos sobre a PEA quando a gente falou de África, mas eu vou deixar no materialzinho para vocês. O que é PEA? População economicamente ativa. É a população que trabalha, é a população que sustenta tanto o topo da pirâmide quanto a base. Porque, por exemplo, as crianças e jovens não trabalham. Elas são sustentadas pelos adultos, pelos seus pais. Então, é o meio da pirâmide sustentando a base. E os idosos também não trabalham, embora já tenham trabalhado a vida toda, se aposentado, mas hoje não trabalham. E são sustentados pela aposentadoria. E da onde que vem esse dinheiro da aposentadoria? Do salário de quem trabalha atualmente. Então, muita gente tem a ideia que a aposentadoria é você ir contribuindo por mês, que aquele dinheiro ficaria guardadinho lá no banco, numa poupança, e no final da vida você pegaria quando se aposentasse. Na verdade, não é assim. Na verdade, é uma troca. Quem está trabalhando vai sustentando quem já se aposentou. E quando essa pessoa se aposenta, ela para de trabalhar e começa a receber parte do dinheiro de quem está trabalhando. Então é assim que acontece. Então, para um país ser forte, ele tem que ter uma boa PEA, vamos dizer assim, uma boa população economicamente ativa, para sustentar os adultos, para sustentar os idosos e sustentar as crianças. E quando há uma diminuição da PEA, isso pode gerar outras consequências, que vamos ver mais para frente. E o que tem acontecido com a pirâmide etária da Europa, se a gente for comparar com outras pirâmides, né? Vou pegar aqui, por exemplo, a população da África, a pirâmide da África, e comparando só aqui a base, vamos ver que a Europa ela tem muito menos natalidade do que a África. A África com muito mais natalidade do que a Europa. E aí, se a gente fosse pegar aquelas ideias lá do malthusiano, vai dizer, a África é pobre exatamente por causa dessa alta natalidade aí. Enquanto que a Europa ela é rica por causa da baixa natalidade. Se fossem os reformistas, iriam falar o seguinte, não, a África ela só tem essa alta taxa de natalidade exatamente porque ela é pouco desenvolvida. E aí, quando uma nação é pouco desenvolvida, naturalmente ela tem muitos filhos. E a Europa só tem essa baixa de natalidade porque porque ela é bem desenvolvida e aí naturalmente tem pouca natalidade. Então são duas formas de pensar. O fato é que mais natalidade na África do que na Europa, e quando a gente analisa o topo da pirâmide, que é onde fica a expectativa de vida, vamos ver que a África, por exemplo, tem uma expectativa de vida muito menor do que a Europa, ou seja, a qualidade de vida da Europa ela é maior. Só que essa baixa natalidade, ela vai em algum momento implicar aqui nessa PEA, ou seja, nessa população economicamente ativa, porque tendo menos pessoas aqui, a tendência é que com o passar dos anos essa população aqui também diminua. Não é isso? Porque, né, ninguém vai nascer com 15 anos, nascer com 30 anos. Então, a população não tende a aumentar, né, no meio dos 15. Então, a tendência é que nós tenhamos uma PEA menor daqui a alguns anos na Europa. E tendo PEA menor, vai trazer consequências. Eu vou explicar isso mais para frente. Só dando uma olhada aqui na tendência dessas pirâmides, então, etárias, né, ao longo dos anos, vimos que ela foi mudando de formato. Geralmente, quando ela tem esse formato aqui, de triângulo mesmo, com a base mais larga e o topo mais fino, é onde você tem mais natalidade, uma expectativa de vida menor. Só que a Europa ela foi mudando, né? Ela foi tendo cada vez um topo mais largo e cada vez uma base menor. E a tendência, como eu disse para vocês, é que com o passar dos anos, nós vamos ter aqui ó, um meio da pirâmide menor, uma população economicamente ativa menor. E isso vai interferir em algumas consequências. Como, por exemplo, né?
embora a gente tenha esse envelhecimento da população seja legal, a população vivendo mais, boa qualidade de vida, muitos idosos na rua, mas isso pode ter consequências negativas, como eu estava dizendo. Isso vai trazer consequências, principalmente porque a redução da PEA, como eu disse, a redução da população economicamente ativa impacta na redução de impostos, porque tem menos pessoas trabalhando, e são dos impostos que os governos vão pegar aí o dinheiro para poder investir na população, investir na saúde, nas obras, em várias outras questões. Menos pessoas trabalhando, é menos imposto. E tem uma outra questão, que a gente tem uma maioria de população envelhecida, uma maioria de uma população idosa, uma população já aposentada que não trabalha e não contribui para a PEA e precisa desse dinheiro de aposentadoria que vem justamente dessa população economicamente ativa, dos idosos. Então, com o aumento aí, né, da população idosa e a falta dessa população economicamente ativa, a falta de mão de obra, vai fazer com que o governo ele tenha que aumentar os gastos com previdência social. O que é isso? Já que o dinheiro dos trabalhadores está sendo insuficiente para pagar os aposentados, o governo ele começa a ter que completar isso do dinheiro do governo. Ele começa a ter que tirar dinheiro de vários outros investimentos para poder pagar os aposentados. Isso acontece com vários países em torno do mundo, tá? Porque tem-se, né, a ideia de quem está trabalhando, tira ali 10%, 14% do trabalho, do salário de quem está trabalhando, e esse dinheiro vai para pagar os aposentados. Isso acontece comigo. Sou trabalhador, né, trabalho na escola. Então, só para um exemplo, de todo o meu salário que eu recebo, dando aula para vocês, né, o salário que eu recebo do estado do Rio de Janeiro, 14% do meu salário, 14% é descontado para pagar os professores aposentados. Um exemplo, que já não trabalham mais. Já trabalharam duro, já deram sangue, já trabalharam muito, hoje estão aposentados, e para eles receberem essa aposentadoria, o dinheiro vem do meu salário que estou trabalhando, 14%. O salário, quando eu me aposentar e deixar de trabalhar, né, o dinheiro que eu vou receber da minha aposentadoria vai vir dos professores mais novos que estão trabalhando. E aí vai ser descontado o salário deles para pagar o meu. Então é assim que funciona. Só que, por exemplo, a minha contribuição ela já foi menor. Ela já foi de 10%, aumentou para 12%, agora está em 14%. Isso por quê? Porque quanto menos pessoas trabalhando, ou maior é a expectativa de vida, ou seja, maior o número de aposentados, o governo tem que ter mais dinheiro para pagar esses aposentados. E você imagina isso na Europa. Um número enorme de idosos, um número enorme de pessoas se aposentando. E da onde que vem esse dinheiro? De quem está trabalhando. Mas se essa população economicamente ativa, ela também está diminuindo, esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Então, muitas vezes, o governo tira do seu caixa para poder completar. Ou, aí que entra a grande questão. Os governos eles têm que fazer um ajuste na lei social, na Previdência Social. E alguns anos atrás, aqui no Brasil, nós vivemos o que, né, chamamos aí de reforma da Previdência. Reforma da Previdência. Essa reforma da Previdência é o quê? O que é essa reforma? Não é fazer reforma de uma casa, não é pintar laje, não é pintar, fazer telhado. Não. Reforma no governo é você alterar as leis. Alterar. O que é alterar uma lei? É alterar a idade de aposentadoria de alguém. Ah, se essa pessoa está se aposentando aos 65, mas ela está vivendo até os 90, então agora ela não vai se aposentar mais aos 65, ela vai se aposentar aos 70. Então você dá mais 5 anos para essa pessoa trabalhar. Ou então, chega no trabalhador da PEA, né, da população economicamente ativa, e fala, nós vamos aumentar o desconto do seu salário. Agora, ao invés de você contribuir com 12% do seu salário, você vai contribuir com 15% do seu salário. Isso é reforma. Foi feito no Brasil, dando exemplo de Brasil, né, só porque a gente vive aqui, mas foi feito em vários países da Europa. Então, né, como a gente está dizendo aqui, muitos países tiveram que fazer reformas trabalhistas,
reformas da Previdência com medidas aí para tentar suprir isso. Como? Aumentar a idade mínima de aposentadoria. Então, assim, ninguém vai se aposentar mais que 65 anos, vai se aposentar mais velho, né? Ou vai ter que descontar mais dinheiro, né? Mais impostos aí de quem está trabalhando para poder pagar os aposentados, como forma de reduzir, então, os gastos do governo com esses aposentados, com esse setor previdenciário. Só que é uma medida que não agrada a população. Aqui no Brasil mesmo, quando se falou muito em reforma da Previdência, muitas pessoas foram para a rua se manifestar, porque não é de interesse da população trabalhar mais tempo, né? Imagina, você trabalha até os 65, só que agora você vai ter que se aposentar aos 70, mais 5 anos trabalhando. Então, isso é ruim, isso mexe com as pessoas geralmente são contra. Aqui no Brasil foram contra essas medidas e lá na Europa também. Né? Então está dizendo aí para a gente, ó, tais medidas geralmente impopulares, ou seja, não agradam a população, causam revoltas e manifestações em diversos países, como ocorreram na França e na Grécia a partir de 2010, que foram dois países que tiveram que mexer no seu sistema previdenciário, exatamente por causa do alto número de idosos e faltando dinheiro para pagar esses aposentados. Então, essas reformas trabalhistas, reforma da Previdência na França e na Grécia, causaram diversas manifestações. Né? Então, dá para ver o povo na França indo para a rua, se manifestando. Na Grécia também, milhares de pessoas, principalmente os mais jovens, né? Que vão ter que trabalhar mais tempo, mais anos de trabalho para conseguir se aposentar. E aí isso é um fenômeno que aconteceu no Brasil, mas não é exclusivo do Brasil, como a gente está vendo, né? Isso aconteceu em vários lugares do mundo, que principalmente locais onde nós temos aí aumento da expectativa de vida. As pessoas vivem mais e aí o governo vai tendo aí que se reajustar para poder pagar os aposentados. Beleza, galera? Vamos falar do IDH. O que é o IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano, você já sabe disso, mas o IDH ele é um indicador de qualidade de vida. Isso que é importante a gente entender. Que os países com os maiores IDHs são aqueles países que têm as melhores qualidades de vida. Mas por que isso, né? A qualidade de vida de um país é medida através de 3 indicadores importantes, que é renda, saúde e educação. Então, como assim? Não adianta um país ser ótimo na sua renda, ter um PIB excelente e não ser bom em saúde, ou seja, uma expectativa de vida baixa, uma mortalidade infantil alta e ter alto número de analfabetos. Isso vai reduzir o PIB, isso vai reduzir o IDH. A gente falou disso na África, né? Alguns países com uma taxa de analfabetismo muito alto, expectativa de vida muito baixa, mortalidade infantil muito alta. Isso derrubou lá o IDH dos países africanos. Muitos figuram entre os últimos no ranking do IDH, exatamente por causa da questão social. E é claro, a questão de ter um PIB baixo, uma economia que não é boa, também ajuda para diminuir o IDH. Na Europa, vamos ver vários países com ótimos IDHs. Exatamente porque a renda é boa e principalmente os indicadores sociais, saúde e educação, ou seja, uma alta taxa de crianças alfabetizadas, de adultos alfabetizados, uma pequena taxa de analfabetos e uma grande taxa aí, né, de expectativa de vida, que a gente acabou de ver ali em muitos países da Europa que supera 80 anos. Lembrando que o IDH ele é medido de 0 a 1, né? Então, 0 é pior, né? Uma qualidade de vida ruim, e 1, uma qualidade de vida muito boa. Só que não existe país nem com 0 nem com 1. Todos eles estão na casa do 0, alguma coisa. Então, quanto mais próximo então do 0,9, melhor. Quanto pior, né? 0,3, 0,4, aí a qualidade de vida é baixa. Beleza? Então, a maior parte dos países europeus tem um IDH muito elevado, com taxa de alfabetização, né? Com alta taxa de alfabetização, longa expectativa de vida e baixíssimos índices de mortalidade infantil. Isso vai mostrar para a gente que no ranking do IDH, muitos dos países que estão aí entre os 20 são europeus. Como, por exemplo, o país com o melhor IDH do mundo, que é a Noruega, país europeu,
beleza? Depois vem a Suíça, europeu. Depois a Irlanda, europeu. Alemanha, europeu. Hong Kong, que é asiático. Mas depois vem Islândia, europeu. Suécia, europeu. Países Baixos, europeu. Dinamarca, europeu. Finlândia, europeu. Reino Unido, europeu. Bélgica, europeu. Liechtenstein, europeu. E Áustria, europeu. Ou seja, dos 20 países aí, praticamente metade ou mais da metade aí é europeu. Isso mostra um grande, né, a boa qualidade de vida de vários países europeus. O IDH, então, como eu disse para vocês, a gente divide ele de 0 a 1. Todos esses países aí estão na casa do 0,9. E o IDH ele é dividido em 4 categorias, né? Na verdade, 5 categorias. Alto, muito alto, alto, médio e baixo. Na verdade, é isso, 4 categorias, né? Muito alto, alto, médio e baixo. E grande parte de todos os países europeus estão aí dentro do que a gente vai chamar aí de muito alto, beleza? Todos eles acima de 0,9. E a outra parte, alto, né? E olha só que interessante, quando a gente olha esse mapa de IDH, mais uma vez a gente consegue separar a Europa em Europa Ocidental, que tem uma boa qualidade de vida, o IDH muito alto, e o restante da Europa, que tem uma expectativa, que tem um IDH menor, uma qualidade de vida inferior, mas também não é ruim, né? Comparado aí ao Brasil, muitos países. E por que tem essa divisão? Novamente, lá na Guerra Fria. Novamente, os países que foram capitalistas desde o início têm uma qualidade de vida melhor, são os países da Europa Ocidental. E os países que primeiro foram comunistas, socialistas, estão atrasados economicamente, são os países com menor IDH. Beleza, galera? Lembrando que mortalidade infantil é referente ao número de mortes de crianças antes de 1 ano de idade. Um indicador social muito importante, porque é um indicador de saúde. Todo país que tem uma boa qualidade de vida, a gente tem um baixo número de mortalidade infantil, porque as crianças quando nascem, elas vão fazer exame, vão fazer acompanhamento, vão ter uma alimentação adequada e elas vão sobreviver o primeiro aninho. Já os países com uma qualidade de vida ruim, com pouco medicamento, poucos hospitais, eles vão ter qualidade de vida inferior e então a mortalidade infantil é muito alta, como por exemplo na África, né, que a gente já estudou sobre isso, mortalidade infantil aqui maior que 55 anos em alguns países. Enquanto que grande parte da Europa central, aqui dos países da Europa, tem mortalidade infantil menos de 3 crianças a cada 1000. Isso é uma taxa excelente, uma taxa muito boa, comparando com os outros países. Isso ajuda a elevar o IDH do continente. Outra taxa muito legal é a taxa de alfabetização, quando grande parte dos países da Europa possui sua população com mais de 95% das pessoas alfabetizadas. E a alfabetização interfere diretamente na qualidade de vida das pessoas também, né? Pessoas que não sabem ler e escrever não conseguem nem ler aí a receita de um remédio, não sabem pegar um ônibus, essas questões todas. Beleza? Vamos falar sobre as migrações. O que é uma migração? Todo deslocamento populacional no espaço geográfico. Então, são pessoas que estão trocando de cidades, pessoas que estão trocando de países, pessoas que estão trocando de continentes, pessoas indo, vindo e se deslocando. Beleza? Os imigrantes são as pessoas que chegam em um determinado local, mas as pessoas causam aumento populacional. Lembra do exemplo que eu estava falando de 2 barras? Se chegam várias pessoas aí em 2 barras, elas vão ser consideradas imigrantes e elas vão aumentar a população da cidade. Se muita gente de 2 barras forem embora da cidade, elas vão ser emigrantes e elas vão causar aí um esvaziamento populacional, vão diminuir a população da cidade, beleza? Outra forma da gente analisar a população é se ela é interna ou externa. Migração interna depende do contexto que estamos estudando. Porque, por exemplo, se a gente for estudar uma cidade, a gente pode falar que uma migração interna ela acontece você mudando de bairro, de um local para o outro dentro da cidade. Se for uma migração interna, se o nosso estudo for um país, a gente vai analisar as migrações que ocorrem dentro de um país, pessoas saindo de um local para o outro. Se o foco do estudo for o continente, a migração interna ela ocorre dentro dos continentes. As pessoas até trocam de países.
mas continua dentro da Europa, dentro do continente. Beleza? As migrações externas, a mesma coisa. Depende do seu foco de estudo. Externo, quando ela troca. Então, se a gente está estudando Europa, a migração externa, quando as pessoas saem da Europa ou chegam na Europa. Beleza? Que aqui, no nosso caso, o objeto de estudo é o continente. Quando a gente olha o mapa, né, dos emigrantes, das saídas de pessoas lá do século XIX, século XX, vamos ver que a Europa ela foi uma grande dispersora de população. Vai falar, mas como assim? As pessoas iam embora da Europa? Sim, as pessoas iam embora da Europa. Apesar de hoje ser um continente que atrai muitas pessoas, muita gente quer morar na Europa, no passado, muita gente saía da Europa em busca de uma vida melhor em outros lugares, inclusive aqui no Brasil. Só a gente parar para pensar um pouquinho quantos imigrantes europeus nós recebemos ao longo da nossa história. Imigrantes portugueses, imigrantes alemães, imigrantes italianos, suíços, todos eles da Europa saíram de lá para buscar uma vida melhor aqui. Uma coisa que hoje é um pouco fora de contexto, né? Já que a maioria daqui quer buscar uma vida melhor lá, mas já foi o contrário. Beleza? Outra forma da gente analisar a população é através das migrações serem espontâneas ou forçadas. Migração espontânea é aquela que as pessoas mudam por querer, mudam por buscar uma vida melhor, para conseguir um emprego melhor, uma saúde melhor, buscar aí, né, viver no local de preferência dela. Ao contrário de uma migração forçada, onde essas pessoas geralmente são conhecidas aí como refugiados, e elas são forçadas a migrar para não morrer, fugindo de guerra, ou por estar fugindo da fome, ou perseguição política, ou várias situações. Aí a migração forçada, nós vamos chamar isso, né, essa população de refugiados. Vamos dar uma olhadinha mais aqui na frente. Então a Europa hoje ela apresenta desigualdades regionais e faz com que muitas pessoas migrem de um país para o outro dentro do continente, no que a gente vai chamar de migração interna. Essa migração interna ela tem um fluxo basicamente já estabilizado, ou seja, mais direcionado. Vamos ver que grande parte da população europeia ela sai do leste europeu e vem para a Europa ocidental. E o que a gente já estava falando isso há muito tempo. E a Alemanha aqui como um grande país receptor. Então a Europa Central, ela é foco de muitas pessoas que vêm para cá, porque ela é melhor desenvolvida. Ali estão os países mais industrializados, ali estão as melhores qualidades de vida. Então as pessoas do leste europeu, lá, aqueles países que foram comunistas, socialistas no passado, eles migram para a Europa Ocidental, que era capitalista, onde tem uma qualidade de vida melhor. Então, esse é um fluxo interno interessante de olhar dentro da Europa. Ou seja, interno, apesar das pessoas estarem migrando de um país para o outro, continua sendo imigração interna, porque a gente está analisando o continente europeu como um todo. Beleza? E também é um grande fluxo hoje de migração externa de pessoas vindo de outros continentes para a Europa. Pessoas saindo principalmente do Oriente Médio e do norte da África, indo em direção à Europa. Então a Europa sendo aqui um grande receptor de pessoas. Pessoas saindo do norte da África e vindo, ou da Ásia, principalmente, aqui, ou da Índia, todos eles com destino à Europa. Então a Europa, que no passado foi um grande dispersor de pessoas, hoje ela é grande receptora, ela recebe muitas pessoas. E aí, como que essas migrações chegam, né? Interessante a gente analisar isso, como que essas pessoas chegam até a Europa. Muitas entram ilegalmente, muitas entram clandestinamente, sem autorização, mas são refugiados, são pessoas que estão fugindo aí de guerra, fugindo da fome, buscando ter uma vida melhor nesse continente europeu, que vimos que os indicadores sociais são muito bons, o IDH é muito bom, expectativa de vida alta, e as pessoas tentam entrar no continente para buscar isso aí. Então, muitos africanos, né, que saem aqui do norte da África, vão cruzar aqui o mar Mediterrâneo, que separa a Europa da África, em condições muito precárias. Vão cruzar aí em botes que viram, muitos deles viram aí na madrugada, as pessoas morrem, muitas pessoas pagam caríssimos nessas embarcações para tentar entrar na Europa.
e um outro caminho, né, são imigrações da Síria, que as pessoas muitas vezes vão tentar entrar na Europa a pé. Isso porque a Síria, você tem dois caminhos, né? Ou você vai pelo mar Mediterrâneo para tentar chegar aqui na Grécia, na Itália, ou você vai aqui a pé pela Turquia, que é o caminho que muitos estão fazendo aqui, tentando entrar na Europa a pé. Muitos conseguem, muitos não conseguem. E quando chega na Europa, a ideia é o quê? Ah, vou ter uma vida melhor, vou ter uma vida excelente, vou ter comida, vou ter casa, mais ou menos, né? Porque o imigrante, o refugiado, principalmente, quando chegam na Europa, eles encontram também algumas dificuldades. Muitos vão viver aí em campos de concentração. Na verdade, né, você campos aí de refugiados, são locais apropriados para receber esses imigrantes, mas são muitos. E então, muitas vezes eles vão ficar em condições muito precárias nesses campos de refugiados, né? O que é um refugiado? Então, são pessoas que estão fora aí do seu país de origem, muitas vezes fugindo aí de perseguição religiosa, política, né, ou fugindo de conflitos armados, de violência, que agridem aí seus direitos humanos, né, de ter uma vida com qualidade, e essas pessoas vão para a Europa. Chega na Europa, são recebidos aí pela Acnur, que é o órgão da ONU, que vai dar uma certa receptividade, mas dá para ver nas imagens que não é uma condição de vida muito boa. Muitas vezes dorme no chão, tem que disputar comida, e até se inserir na sociedade daquele país é um problema, porque a questão do desemprego, a questão de não saber falar o idioma daquele país, você não tem dinheiro, então não é uma vida fácil do refugiado. Ele foge de um problema no seu país, ele se mantém vivo, mas ao mesmo tempo ainda se torna muito difícil ele se estabelecer num outro país. Muitas vezes, né, em diversos países, esses imigrantes vão fazer surgir e aumentar a presença de grupos nacionalistas que são xenófobos, muitas vezes. O que é o xenófobo? O cara que tem preconceito ao estrangeiro. É uma forma de racismo, vamos dizer, apesar de não ser apenas pela cor da pele, mas uma questão de preconceito ao cara que veio de fora, né? Então surgem vários grupos que vão fazer manifestação contra os imigrantes, não querem a presença deles, muitas vezes eles apanham, não são bem recebidos na Europa. Muitas vezes essa perseguição, essa xenofobia é justificada por questão de segurança, porque na Europa há muito medo de ataque terrorista. E grande parte desses imigrantes, principalmente os que vêm do norte da África e dos países do Oriente Médio, são muçulmanos. E a gente tem a ideia errada, grande preconceito religioso com os muçulmanos, de vinculá-los ao grupo terrorista, de achar que todo muçulmano é terrorista. E aí essas pessoas sofrem, né, a xenofobia, o preconceito apenas por ter uma religião islâmica, a religião muçulmana, que é uma grande questão. Tem outra questão também, né, que a Europa ela possui as suas fronteiras abertas num acordo que se chama Espaço Schengen. E o que acontece? Quando você entra num país da Europa, geralmente você tem acesso livre aos outros países. Então, muitos governos da Europa, né, muitos países tiveram que fechar aí as fronteiras de muitos países exatamente para evitar, ter um controle maior desses imigrantes e evitar aí a entrada de criminosos, a entrada de grupos terroristas, já que quando você entra em alguns países, você pode se deslocar para outros, né? Que é nessa questão aqui do espaço Schengen, que são 26 países europeus que fez aí o controle das fronteiras, na verdade, abriu as fronteiras para os países que assinam esse acordo dentro da Europa. Então, entre 26 países da Europa, as pessoas podem circular normalmente. Então, isso permite a livre circulação de pessoas pela fronteira entre qualquer um outro. Então, exemplo, você brasileiro viajou para Portugal, de Portugal, né? Você pode muito bem ir para a Espanha, ir para a França, vai para a Alemanha, né? E pode rodar aqui, vem para a Itália. Isso, ao mesmo tempo que aumenta a integração dos países europeus, e é muito legal,
ao mesmo tempo ele dificulta a questão da imigração, principalmente, né, da questão do terrorismo, já que um terrorista ele pode entrar por um país e passar para outro. Então isso fez com que vários países adotassem aí medidas para evitar o fluxo de imigrantes, né? Então, ó, o acordo ainda está em vigor, porém nos últimos anos essa crise migratória vem fazendo com que os países adotem medidas para evitar o fluxo de imigrantes entre os membros, o que fez ressurgir o controle em certas fronteiras dos signatários aí do espaço Schengen. Devido ao medo do terrorismo, ao medo de entrada desses imigrantes, muitos países estão revendo as fronteiras. Embora a Europa seja aí um grande receptor desses imigrantes que partem do norte da África, partem aí do Oriente Médio em busca de uma vida melhor no continente. Beleza, galera? Essa foi nossa aula sobre população europeia. Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida que você tenha, você me pergunta. Vou deixar depois algumas questões sobre essa aula. Vou deixar um PDFzinho sobre essa aula também. E tenha aí uma boa semana, um grande beijo, um grande abraço para vocês e até a próxima aula.